Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos a mais uma reflexão, mais uma aula sobre o mundo dos padres da Igreja. Eu recordo que na primeira lição nós falamos sobre as características dos padres da Igreja, quem são os padres da Igreja. Na segunda lição nós falamos da diferença entre teologia patrística e patrologia. Na terceira lição, o mundo geográfico dos padres da Igreja, o lugar onde nasceram e atuaram os santos padres. No quarto encontro, nós falamos sobre o porquê. Por que estudar os padres da Igreja? Quais as razões? E nesse encontro de hoje nós vamos tratar sobre o Concílio Vaticano II de maneira muito breve e os padres da Igreja e dar algumas orientações práticas sobre o estudo dos padres da Igreja, tá certo? Primeiro dizer que o Concílio Vaticano II levou muito a sério tanto a Sagrada Escritura quanto os padres da Igreja, e nós podemos encontrar muitas e muitas citações abundantes, né, dos padres da Igreja quando nós estamos tratando do Concílio Vaticano II. Por exemplo, no decreto Optatum Totius, estou aqui com ele em mãos, o número 16, que fala da formação teológica íntegra, harmoniosa e vital. E aqui nós temos uma palavra interessante para quem deseja estudar patrística, né? No número 16, se diz aqui o seguinte: levem-se então ao conhecimento dos estudantes as contribuições que os padres da Igreja do Oriente e do Ocidente deram para a fiel transmissão e desenvolvimento de cada verdade da revelação, e também para a ulterior história do dogma, considerando-se outro sim sua relação com a história geral da Igreja. Interessante porque a história dos padres da Igreja está muito ligada a toda essa composição dos dogmas e depois não só da formulação e da decretação do dogma, né? O dogma decretado no concílio, mas depois do desenvolvimento de toda aquela verdade e de como apresentar aquela verdade para o povo. Então os padres da Igreja fizeram essas formulações de maneira muito bela. Aqui então, no decreto Optatum Totius, sobre este estudo, esse valor de estudar os padres da Igreja, né? Como eles contribuíram para a elaboração dos dogmas. Depois, no documento Ad Gentes, no número 3, quando se fala da... Estou mostrando aqui, né? Quando se fala da encarnação do Filho, nós temos uma série de citação dos padres da Igreja sobre esse número 3, a missão do Filho, uma série de citações que começa com o Santo Irineu de Lyon, que para dar a sustentação e a base espiritual, antropológica de todo esse texto, e teológica, é claro. Santo Irineu, Adversus Hereges, depois, sustentando esse único número, né, do decreto Ad Gentes, número 3, nós temos ainda citações, só para vocês entenderem a importância dos padres, citações ainda de São Clemente de Alexandria, temos ainda citações de Santo Atanásio, São Cirilo de Jerusalém, São Basílio Magno, São Gregório, né? Gregório Nazianzeno, temos ainda Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Cirilo de Arles e São Fulgêncio de Ruspe. Quer dizer, um único número do documento Ad Gentes, o número sobre a missão do Filho, com toda essa sustentação teológica de tantos padres. É só para você ter uma ideia como o Concílio Vaticano II, aliás, havia, antes do Concílio Vaticano II, um movimento de uma volta, um desejo de voltar às origens. Havia um movimento bíblico, de estudo bíblico, havia um movimento ecumênico, digo melhor, que ajudou a preparar o concílio, e havia também um movimento de volta aos padres da Igreja que ajudou também a preparar o concílio. Vamos a mais algumas citações breves para vocês entenderem o valor
a posição, o espaço que os padres da Igreja ocuparam nas discussões do Concílio Vaticano II. Né? Muito bem. Unitatis Redintegratio. Vamos lá. A Unitatis Redintegratio fala sobre a tradição litúrgica e espiritual dos orientais. O valor, a importância de levar-se em conta o zelo dos orientais para com essa tradição litúrgica e espiritual. Nós podemos beber muito dessa fonte espiritual dos orientais, na leitura da Filocalia também, em muitas outras obras, mas aqui estou tratando de como o Concílio Vaticano valorizou os Santos Padres. E vamos agora a um outro documento que é a Dei Verbum. A Dei Verbum traz de maneira muito interessante a relação entre a Sagrada Escritura e a tradição com um T maiúsculo, não é? Não é uma tradição qualquer, tradição com T maiúsculo. E eu vou ler o número 9 inteiro e depois só um pedacinho do número 10 para entendermos o valor dos padres da Igreja, segundo a Dei Verbum. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, isso no número 9 da Dei Verbum, entre si estreitamente unidas e comunicantes. Quer dizer, há uma estreita ligação e comunicação espiritual, teológica, pois promanam ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo, um único conjunto, e tendem para o mesmo fim, a mesma finalidade. Com efeito, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto é redigida sob a moção do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente, ou de maneira integramente, aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito da verdade, eles, por sua pregação fielmente, a conservem, exponham e difundam estas verdades. Resulta, assim, que não é através da Escritura apenas que a Igreja deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso, ambas, Escritura e tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e de reverência, que as duas formam um conjunto, não é? E o número 10 continua essa mesma reflexão quando diz: a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da palavra de Deus, confiado à Igreja. Belo, né? O valor que os Santos Padres têm e que ocupam na vida da Igreja. Ontem eu estava lendo, né, no último vídeo para vocês, mostrando o que o Santo Padre, né, São João Paulo II dizia, né, que todo o magistério, tudo aquilo que veio depois dos padres, quando quiser acrescentar qualquer pedra a esse edifício, deve antes ver se essa pedra se ajusta àquilo que já foi definido pela Igreja na era dos Santos Padres. É muito interessante essa colocação de João Paulo II. E nessa aula, nesse vídeo que é curtinho, eu quero agora dizer uma palavra sobre os métodos de estudo da patrística, da patrologia. É claro, para quem está iniciando, eu creio que você não tem desejo de aprender agora as duas línguas que são fundamentais para entender patrologia a fundo, que são o grego e o latim. Posteriormente, eu vou oferecer um curso de latim para iniciantes, a partir dos padres da Igreja, para quem quer ler os padres da Igreja, sobretudo a parte de pronúncia, essas coisas todas aí, né? Então você não vai estudar grego e latim, que você vai, para aprender bem o grego, você precisaria de uns 3 anos, o latim também, uns 3 anos de estudo, né? Para começar e depois disso passar o resto da vida estudando com essas línguas para não perder, né? Essas línguas que são línguas que não se usam muito falando, se usa mais para estudo. O único lugar onde se fala o latim clássico, eu tive a graça de estudar nesse lugar, a Vivarum Novum, em Roma, né? E ali aprendi com um método muito bom o latim. Bom, mas vamos lá.
Então, alguns métodos ou modos que são propostos pelo documento que eu apresentei na última aula, que é um documento da Congregação para a Educação Católica, dos seminários e dos institutos de estudo, certo? Então vamos lá. Primeiro, existe um método de estudo dos padres da Igreja que é analítico, que comporta o estudo de um padre em particular, se parte de um padre, não é? Que leva em conta a impossibilidade de estudar todos os padres. Então você parte de um padre para depois ir conhecendo aos poucos os outros, mas você se debruça sobre todos os estudos daquele padre, o que já seria muito, né? Por exemplo, se você considerar, São Jerônimo dizia que Orígenes escreveu 600 obras, então já é algo realmente grande. Na biblioteca do Instituto Patrístico Agostiniano, você encontra, por exemplo, uma estante inteira com as obras de Agostinho. São muitas obras, dá para ler, só para ler, analisar e escrever qualquer coisa sobre as obras, é o resto da vida, só sobre aquilo ali. Então, escolher um autor, né, um padre, e dali partir para conhecer a patrologia a partir daquele padre, é um método. Outro método é o método panorâmico, né? Que é o método de olhar a patrística de um modo geral. Eu diria que essa é a melhor maneira. Inclusive aconselho esse manual de patrologia, eu tenho em mãos aqui, de Hubertus Drobner, que é o mais usado atualmente. É muito bom esse manual e dá uma visão geral de todo mundo da patrologia, né? Do mundo da patrologia desde o início, né? Começa com a literatura apostólica e pós-apostólica, os chamados padres apostólicos, né? Depois passa ao período das perseguições, quando há muitos que são martirizados, né? Cristãos, padres da Igreja também. Depois, no capítulo 3, a literatura da Igreja Imperial em Ascensão, e por aí vai, né? É um livro bastante denso, né? A literatura da transição da Antiguidade Tardia para a Alta Idade Média. E aí, à medida que se vai vendo os contextos gerais, se vai vendo um pouco de cada padre da Igreja. Eu aconselho um estudo assim, para quem quer ter uma visão geral dos padres da Igreja, a partir do Manual de Patrologia de Hubertus Drobner. Eu creio que é melhor. Existem outros livros também de introdução à patrologia que você pode, de repente você... Esse aqui não é mais editado, não tem mais edição desse livro em português. Eu tenho ele em português, eu tenho ele em espanhol, francês e italiano. Porque me serve para o contato com pessoas de várias línguas, né? Mas é muito importante, você pode procurar em algum sebo, em algum lugar que venda livros antigos, ou de repente você vai a uma biblioteca e manda fazer. Eu faço normalmente assim para os meus alunos. Vou à biblioteca e cada um procura fazer o seu... né? Cada um pega um livro na biblioteca, tem vários normalmente, e passa um curso estudando com aquele livro da biblioteca, né? Eu acho que é uma maneira boa de estudar a patrologia com esse manual. Então começa as aulas, tem tantos manuais na biblioteca, cada um pega um, dá o nome lá, pega o seu e vamos estudar com esse manual, tá certo? Mas é um manual que eu repito, quem quiser comprar o seu deve procurar em sebos ou livrarias antigas, tá bom? Um terceiro modo de estudar a patrística seria, os padres da Igreja, seria estudar um tema, partir de um tema. Por exemplo, a Mariologia. Aí você vai, a Mariologia no Oriente. Aí você pega todos os padres do Oriente que falaram sobre a Mariologia. Qual a Mariologia construída por esses padres? Muito interessante. Você pegar, por exemplo, eu tenho uma coleção que são muitos volumes sobre o sangue de Jesus, o sangue redentor de Cristo nos padres da Igreja. Aí você pega os padres do Oriente, que disseram sobre isso, uma série de coisas. Os padres do Ocidente, aí você tem outra, eu tenho uma coleção inteira sobre isso, né?
E há muitas coleções e coleções na Itália sobre os padres da igreja a partir de temas, que é muito interessante. Espiritualidade nos padres da igreja, vida cética, vida mística nos padres da igreja. Então, você pode partir de temas. Normalmente eu faço com os alunos alguns dias de temas, né? Por exemplo, a misericórdia dos padres da igreja, e um deles fica responsável por apresentar esse tema. É claro, sem pegar tantos padres, né, mas 2, 3 padres da igreja, a misericórdia desses padres, né? E aí faz um seminário para apresentar, né? Então, gente, está aqui nessa aula, uma aula pequena, rápida, breve, algumas inspirações do Concílio Vaticano II para dizer o quanto a igreja valorizou esse retorno às fontes da Sagrada Escritura e às fontes da patrística, certo? Tem aqui o compêndio, bem antigozinho, que foi o compêndio que eu estudei no seminário, né? Eu tenho 20 anos de padre, você entender, você perceber, né? Por isso que está assim surradinho, né? Faz tanto tempo que eu estudei com ele no seminário. E no segundo momento apresentando a vocês estes métodos, né? Um outro método seria você pegar 2 autores do Oriente, por exemplo, Evagrio e João Crisóstomo, e você pegar 2 do Ocidente, Agostinho e Jerônimo. Pronto, vou pegar esses 2 aqui e a partir deles vou ter uma ideia geral do mundo da patrística. É muito interessante. Mas mesmo que você siga qualquer método, é importante também incluir entre os padres da igreja uma preocupação de estudar algumas obras que não estão dentro do mundo da patrística, mas que ajudaram os padres a desenvolver a sua teologia. Por exemplo, quando você lê a obra de Orígenes contra Celso, é interessante procurar encontrar algo dessa obra e de filósofos antigos, né, que criticavam a igreja, para você ter uma visão mais completa, né? Então eu aconselho, quando se vai estudar patrologia, fazer esse caminho. Se você souber já o latim, eu lhe aconselho procurar obras escritas em latim, né? E que você mesmo leia e faça a tradução. Acho que fica muito mais interessante. Quando eu vou preparar a liturgia dominical, a pregação, normalmente eu pego os textos em grego e latim, fazer um pouco a tradução, e daí eu parto da filologia, eu parto para a reflexão. Existem muitas coleções de patrologia, existem coleções, os padres comentando a Bíblia, tem uma coleção. Tem uma outra coleção que não tem no Brasil, que essa também não tem, essa tem na Itália e na Espanha. Tem uma outra coleção que é a Bíblia Patrística, e temos as várias coleções. Eu tenho aqui inclusive uma obra aqui, que eu vou pegar, mostrar para vocês, que é uma obra daquilo que se chama Textos Patrísticos na chamada versão crítica, não é? Porque a versão crítica traz o texto a partir de todos os manuscritos que foram encontrados daquele texto. Então você tem os manuscritos de todos os textos e ali você tem as diferenças embaixo, você comparar e você fazer a sua tradução. Mas nenhuma obra destas antigas, né, dessas coleções, isso aqui é da editora Prepons, né, que é da Bélgica. Você vê, por exemplo, aqui nós temos um texto só em latim, né, puramente latim, né, latim de Jerônimo, de São Jerônimo. E aí você vai fazendo a sua tradução. Aqui são as cartas, o epistolário de São Jerônimo, uma parte dele, né, que tem muitas cartas do epistolário de Jerônimo. Você tem outras obras de padres da igreja, de monges do deserto, que também é interessante levar em conta, que estão na mesma época, no mesmo... Pois bem, gente, então espero ter colaborado. Como eu disse, eu estou dando aqui os fundamentos para quem quer estudar patrologia. Não se trata de um estudo aprofundado, mas são os fundamentos para que depois você possa, da sua parte, começar a estudar com gosto o mundo da patrística, tá bom? No próximo encontro, então, eu vou falar sobre tem 2 encontros agora em que eu quero falar. Um sobre
o mundo da patrística a partir das obras, quais são as grandes obras da primeira fase da patrística, da segunda e da terceira fase da patrística. E quero falar também no outro momento. Eu vou apresentar um padre do Oriente num vídeo, um padre do Ocidente em um outro vídeo, para ter uma ideia, porque não dá para fazer tudo isso, são apenas 10 encontros. E uma outra próxima lição, são as próximas 3 lições. A próxima, uma outra será sobre a exegese patrística, da letra para a alegoria, tá bom? Então espero vocês para o nosso próximo encontro de patrística. Vamos fazer um encontro sobre exegese patrística, da letra para a alegoria. Muito obrigado por ter me acompanhado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar a fazer o canal crescer, ajudar a crescer esse canal de reflexão sobre o mundo da patrística, tá bom? Se inscreva, ative o sininho e cada vez que nós fizermos um vídeo, você vai ter acesso. Também você pode ter acesso às reflexões diárias do Evangelho, que eu publico, e a reflexão do Evangelho dominical, tá certo? Além de várias playlists que estão no meu canal. Tem uma playlist muito interessante, A Vida Pergunta, sobre vários temas da vida. Tem uma playlist sobre espiritualidade mística cristã. Temos várias playlists que você poderá gostar, tá bom? Então, um grande abraço e lhe espero para o próximo encontro, se Deus quiser.